Bom, são 10h30, então, para a gente começar aqui no horário. Silvia, você quer nos brindar com a prece inicial, por Sim, favor? vamos lá. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais, agradecemos muito por estarmos todos aqui reunidos para esse momento de estudo. Agradecemos pela aula do ESG que tivemos agora há pouco e pedimos, Senhor, que atue, intuindo todos esses trabalhadores, o Henrique, a Estela, que fará a irradiação, e que possamos juntos estar sintonizados com essa espiritualidade superior que vem trazendo o Consolador prometido e nos esclarecendo dos reais motivos que aqui viemos. Que possamos, então, juntos, vibrarmos por todos esses momentos que estaremos aqui. Que assim seja, pela graça de Deus. Amigo Henrique, obrigado, Silvia, e amigo Henrique, é com você, então. Tá Vamos bom. lá, meu querido. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Tá bom. Bom, vamos lá então, como a Silvia falou na oração inicial, como nós sempre fazemos, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade do estudo, oportunidade do trabalho. A doutrina espírita traz para a gente muito material, muito conteúdo para nos ajudar nas nossas reflexões, na nossa educação como espíritos imortais. Então, esses minutos que nós ficamos aqui juntos aos domingos, no ESD, no primeiro momento, no ESD, quando nós estudamos a doutrina espírita de uma forma mais organizada, mais cadenciada, item a item do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e também aqui no momento da reunião pública. Esses dois momentos são importantíssimos nas nossas vidas como espíritos imortais. Então, nós temos muito que agradecer a Jesus por nos ter dado assim, a oportunidade, nessa presente encarnação, termos tido contato com o Espiritismo e estarmos aqui nessa proposta de darmos continuidade ao nosso aprendizado. Então, vamos lá. O tema de hoje, haverá falsos cristos e falsos profetas, é um tema que Kardec compilou, organizou, e mais uma vez a nossa profunda gratidão ao Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, o nosso querido estimado Allan Kardec, por ter preparado, por ter codificado a doutrina espírita para nós. E ele colocou essa passagem de Jesus, nós vamos ver duas citações de haverá falsos cristos e falsos profetas no próximo slide. Ele colocou esse capítulo, esse tópico, ele organizou esse tema no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, mais uma vez, também, como sempre fazemos, esses dois momentos que nós fazemos aqui aos domingos, de manhã, mais cedo no ESD e agora no estudo público, ele meio que funciona assim para a gente como um estímulo, uma motivação para todos nós darmos continuidade depois, seja hoje no domingo, depois do almoço, seja durante a semana, a maioria das pessoas está em casa mesmo, para nós darmos continuidade à nossa educação, fazendo uma releitura desses capítulos do Evangelho, das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, ou um livro de André Luiz, porque esses estudos é que vão mais e mais nos ajudar no nosso esclarecimento. Tá bom? Então tá, iniciando aqui, como eu falei, esse capítulo 21 era iniciado em realidade com três passagens, três anotações de apóstolos de Jesus. E eu trouxe duas para começar esse estudo aqui hoje. A primeira, uma anotação de Lucas, e a outra, uma anotação de Mateus. Lucas traz o que para a gente? Ele diz o seguinte, no item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças.
Sarças é como se fosse um matagal, um arbusto, alguma coisa uma vegetação que não tem muito valor, né? O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Tá bom? A segunda anotação é de Mateus. Ele diz o seguinte, passagem de Jesus segundo Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Então vamos guardar essa passagem aqui, ovelhas e lobos. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa traz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Bom, vamos parar por aqui, por questão do tempo. E lembrando mais uma vez que, segundo consta lá no capítulo 6 do Evangelho, acho que é no item 5, uma citação do Espírito de Verdade, ele diz o seguinte para a gente: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo ensinamento. Eu gostaria de chamar muito a nossa atenção hoje para essa passagem, amai-vos e instruir-vos, porque o amor é importante, é fundamental, porque só através do amor verdadeiro, que o espírito vai realmente se elevar, mas a nossa instrução, a nossa educação, o nosso esclarecimento é que vai nos permitir identificar aquilo que vai nos ajudar e aquilo que não vai nos ajudar como espíritos imortais. E o estudo de hoje é fundamental quanto a essa questão da nossa educação, do nosso discernimento, do nosso autoconhecimento, porque nós vamos falar sobre profetas, falsos profetas e não falsos profetas, verdadeiros profetas. Mas a questão que se coloca na abertura desse estudo hoje, para nós, principalmente para nós como espíritas, para nós que estamos estudando a doutrina dos espíritos, para nós que temos todo esse material, nós temos o Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos livros de André Luiz, de Emmanuel, a questão que se coloca para cada um de nós nesse momento nós precisamos ainda de profetas com todo o material que nós temos à nossa disposição? É uma questão para a gente parar para pensar. Será que nós ainda estamos na situação que nós estávamos há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, em que foi extremamente necessário a vinda de profetas à Terra para nos preparar, que com certeza nós estávamos por lá também, preparar o povo da época para a vinda do Mestre Jesus à Terra, para começar a educação, começar a preparação da humanidade para receber a mensagem do Cristo? E outros profetas também que vieram depois do Cristo são extremamente importantes, mas a questão que eu faço a cada um de nós, e nós vamos estudar isso, nós vamos ver isso aqui ao longo do estudo, por que nós ainda recorremos de profetas? Por que nós precisamos de profetas? Será que nós estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer individualmente, com tudo isso que nós temos, antes de recorrer aos profetas? É uma questão para a gente meditar aqui. Tá? Então, está aqui a capa do nosso estudo de hoje, a apresentação do nosso estudo de hoje. No capítulo 21, Kardec colocou alguns tópicos muito interessantes para a nossa reflexão. O primeiro nós já vimos, que conhece-se a árvore pelo fruto. Então, a árvore pode ser bonita, a árvore pode ser maravilhosa, mas, em realidade, o fruto da árvore é o que é o mais importante. O resultado da árvore é o mais importante. É o fruto. E, fazendo uma comparação, fazendo aqui uma figura aqui, se nós compararmos a árvore conosco, como espíritos imortais, como espíritos encarnados, espíritos imortais, espíritos em jornada, mais uma reflexão que temos que fazer agora nesse estudo qual a qualidade dos frutos que nós estamos produzindo? Qual a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos trabalhos?
né? É uma questão para a gente refletir também. Esse outro tópico aqui, o tópico seguinte, missão dos profetas, nós vamos ver também, prodígios dos falsos profetas. Não vou passar não vou muito fundo nesse tópico de prodígios dos falsos profetas, porque nós já sabemos que com o Espiritismo esclarece muito bem isso, que tudo aquilo que foi feito pelos profetas, até mesmo por Jesus, e que eram considerados como milagres, prodígios, coisas maravilhosas, fantásticas, mirabolantes, incompreensíveis para o povo da época, o Espiritismo ele vem nos trazer um esclarecimento que tudo isso está dentro da lei de natureza. Tudo isso faz parte de manipulação de fluidos, tudo isso faz parte de manipulação de energias, que espíritos com grau mais elevado de evolução do que nós, ele já compreende, ele sabe muito bem manusear esses fluidos e materializar objetos, transformar coisas, fazerem pequenas curas, grandes curas, porque são espíritos superiores. E que nós já aprendemos que isso está tudo dentro da lei da natureza, está tudo dentro da lei de Deus. Não creais em todos os espíritos, nós vamos falar sobre isso com certeza, porque é muito importante. Com tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, a questão do Covid-19, todo mundo dentro de casa, quietinho, meio que apavorado, trabalhando de casa, etc. E as mídias sociais assim despejando todo dia centenas, milhares de informações boas e não boas, com certeza surgem também, no meio dessa confusão toda, surgem um monte de falsos profetas, um monte de pessoas falando de coisas que não procedem e tentando pescar incautos que ainda se deixam levar por avisos, às vezes mais do que não fazem sentido nenhum, mas que as pessoas, infelizmente, ainda acreditam e se deixam levar por eles, né? Essas instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, nós vamos ver isso com certeza, e Jeremias e os falsos profetas. Mais uma vez, não é um capítulo longo, não é um capítulo muito grande, é o capítulo 21, vale muito a pena fazer uma leitura desse capítulo hoje, ao longo da semana, porque, mais uma vez, a nossa responsabilidade ela é individual e é intransferível. Se nós queremos ter uma vida melhor, nós quisermos ter um futuro melhor, nós temos que começar a nos educar hoje, tá bom? E segundo Emmanuel, eu guardo esse lembrete aqui, esse lembrete é para mim mesmo. Em verdade, estudamos com Cristo e seu Evangelho a ciência divina de ligação com o Pai. Então, se nós temos anseio de melhorar a nossa ligação, a nossa conexão com Deus, com os espíritos superiores, né, precisamos estudar o Evangelho, porque o Evangelho é o melhor caminho para a gente fazer essa ligação com Deus. Tá bom? O verdadeiro profeta. Como identificar quem são os verdadeiros profetas? Né? Qual a característica do verdadeiro profeta? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 622, Kardec perguntou assim aos espíritos: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Ou seja, Deus incumbiu, delegou a homens para que eles propagassem a sua lei, alavancassem, dessem continuidade, comunicassem a sua lei? E os espíritos responderam: indubitavelmente, certamente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. Eu vou adicionar aqui, depois desse ponto aqui, um mais, porque assim, cabe muito bem o mais aqui, que faz assim: mas são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Ou seja, quando nós tivermos alguém falando em nome de Deus, revelando uma lei de Deus, propagando uma lei de Deus para a humanidade, uma pessoa que se autodenomina como um missionário de Deus, então, segundo os espíritos, essa pessoa, fundamentalmente, ela tem que estar numa categoria de espíritos superiores.
nós vamos ver daqui a alguns próximos slides essas diferentes categorias de espíritos, como um lembrete para a gente. Então, dificilmente não, seria impossível que um espírito que não está na categoria de um espírito superior ainda, né, que ainda são chamados em outras religiões como anjos, santos, né, essas pessoas, esses espíritos, pudessem falar verdadeiramente sobre a lei de Deus, porque eles não têm condições para isso. Eles podem falar, mas, em realidade, eles não estão representando os ensinamentos de Deus ali. Tá? E qual o objetivo? Por que eles fazem isso? É para fazer progredir a humanidade. É para ajudar no progresso da humanidade. Eles fizeram, e aqueles que ainda estão reencarnando com essa missão, os espíritos superiores que Deus ainda manda à Terra, para ajudar na propagação do bem, do amor ao próximo, da caridade, da benevolência, o objetivo é só um, é para ajudar no progresso da humanidade. Não é para que eles ajudem na sua autopromoção, não é para que eles fiquem famosos, não é para que eles consigam auferir lucros, não é para eles se autopromoverem, darem entrevistas em TV, etc., nada disso. É para que eles ajudem no progresso da humanidade. É tão somente para isso. Tá? E a pergunta 624, Kardec foi um pouco mais fundo e perguntou: qual é a característica do verdadeiro profeta? Como reconhecer um verdadeiro profeta? E os espíritos responderam de uma forma bem sintética, assim: o verdadeiro profeta é um homem de bem. É um homem de bem. Então, lembrando mais uma vez lá no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, Kardec coloca lá, lista para a gente as características do homem de bem. Né? Aqui no meu Evangelho, se eu não me engano, dão assim umas 2 páginas de itens, de características do homem de bem. Né? Então, a gente lê assim, homem de bem, e pensa que não, ser bom. Não. Homem de bem tem um monte de coisa ali embaixo que, mais uma vez, vale a pena a nossa leitura. É um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, palavras e ações. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Tá bom? Eu coloquei essa passagem aqui no final, palavras e atos. Nós podemos entender aqui, já que hoje nós estamos falando de árvores, de frutos, né? Palavras e atos, então vamos lembrar de frutos. Né? Eu coloquei aqui a figura de uma maçã que parece que acabou de ser colhida ali de uma árvore, uma maçã bonita na mão de uma pessoa ali, né? Mas uma maçã, um fruto, pode ser essa maçã bonita, mas o fruto também, uma maçã também, pode ser uma maçã também que tem um bicho dentro, uma maçã que está podre, uma maçã que não dá para ser usada para comer. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com a qualidade dos frutos que nós estamos gerando em nossas vidas e também, fundamentalmente, já que nós estamos falando de profetas, com a qualidade dos frutos produzidos pelas pessoas que nós estamos tendo contato, as pessoas que se dizem serem profetas. Que frutos que essas pessoas produzem? São pessoas de bem? São pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus? Ou são pessoas que estão tão somente tentando tirar proveito de um momento, de uma dada situação, para criarem uma nova religião, uma nova seita, alguma coisa? Até bem interessante, um parênteses aí no estudo, ontem à noite, fazendo um lanche com o João, com meu filho, ele me mostrou rapidamente um vídeo que parece que tem um grupo de pessoas aí, eu não sei exatamente qual o número desse movimento, mas tem um movimento que está aí na internet de pessoas que, liderados por alguém, obviamente, que dizem que usar máscara é contra a lei de Deus. Usar máscara nos dias de hoje, você se proteger, você usar uma máscara para você não se contaminar, né, alguma coisa que é extremamente racional, comprovado que você tem que se proteger para você não se contaminar, também você não contaminar as outras pessoas, é o mínimo que nós podemos fazer, associado a você ter uma
higiene reforçada, associada a você manter a distância das pessoas. Aí, esse grupo de pessoas, liderado por uma pessoa que eu não sei quem estão propagando aí na rede que isso é contra a lei de Deus, porque o homem foi criado para respirar o oxigênio. Então, a máscara é contra a lei de Deus. Então, não usemos máscara, saiamos às ruas sem máscara, porque o Deus quer que as pessoas respirem o oxigênio livremente. Ou seja, é uma insanidade a pessoa fazer isso e infelizmente, o pior é que essas pessoas, como eu falei anteriormente, ainda conseguem pescar outras pessoas desavisadas que começam a fazer uma ligação. Acho que isso faz sentido realmente, porque Deus não quer, mas é o quê? É a falta do estudo, é a falta de discernimento. Kardec coloca acho que está aqui na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não estou enganado, um lembrete muito importante para todos nós espíritas. Kardec coloca assim: fé inabalável só o é aquela que se pode ser confrontada com a ciência e com a religião em todas as épocas da humanidade. Então, a nossa fé tem que ser uma fé que ela vai ser sempre, pode ser sempre confrontada. Olha, isso faz sentido, essa minha fé está alinhada com a ciência, essa minha fé está alinhada com a razão, essa minha fé está alinhada com as questões básicas da natureza. A nossa fé não pode ser uma fé cega. A nossa fé não pode ser aquela fé, não, porque alguém me mandou fazer isso e é isso que eu tenho que fazer porque é assim que funciona. Não, não é. Né? Nós vamos ver mais na frente uma foto que ilustra muito bem essa questão da nossa fé cega, aonde a nossa fé cega pode nos levar. Né? Quanto aos profetas, no item 4, lá do capítulo 21, uma definição que Kardec colocou para a gente também quanto à missão dos profetas, ele fala assim para a gente: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Então, profeta tem sempre aquela questão da pessoa que fala de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Quando eu estava preparando esse estudo aqui, eu não sei porquê, mas a primeira coisa que me veio à mente foi lá no Brasil, na época lá da falta de chuvas lá no sertão, no Nordeste, no sertão do nosso Brasil, são muito famosos os profetas da chuva, os profetas da chuva. Então, eu me lembro que eu assistia na televisão, nessa época, aparecia sempre no noticiário, os profetas da chuva. Aí iam lá entrevistar os profetas da chuva. Então, cada um deles tinha uma teoria. Eles pegavam lá, de acordo com o canto daquele passarinho, porque quando aquele passarinho faz o ninho naquela árvore e canta de um jeito, é porque vai chover. Não, é porque uma árvore ali ficou seca, ou então um bicho fez um buraco na terra. Quando aquilo acontece é porque vai chover muito. Então, foi a primeira figura que me veio à mente quando vi essa questão de definição de profetas, dessa definição de profetas de pessoas que fazem previsões. São esses irmãos lá do Brasil que são os profetas da chuva e que fazem essas previsões de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua leitura do que acontece, dos fenômenos da natureza. Ora funciona, ora não funciona. Os meteorologistas têm uma outra forma de trabalhar, que eles são focados com a ciência, e muitas das vezes essas duas questões dos profetas da chuva e dos meteorologistas, essas duas questões não batem. Mas não estamos aqui para julgar ninguém. Tá? No sentido evangélico, é esse sentido que nós estamos estudando hoje aqui, a definição e missão de profeta no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus, mais uma vez, é um enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um espírito superior, sempre sem esquecer. Sempre um espírito está numa categoria de bons espíritos. Ele está ali naquela categoria mais elevada do que a nossa. É um espírito da ordem dos bons espíritos, que vem com missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Refletindo um pouco sobre essa parte aqui que eu coloquei em negrito,
missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, quem nós podemos, então, chamar como sendo os profetas que nós conhecemos do Espiritismo? Allan Kardec, né? O professor Rivaio, Hippolyte, foi um profeta, porque ele teve como missão, e ele cumpriu a missão dele, uma missão árdua, né? De instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, sim. E quantos outros espíritos encarnados que passaram recentemente pela Terra que vieram com essa missão também, de instruir os homens, revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Podemos entender que nosso amado Chico Xavier foi um profeta, uma pessoa extremamente humilde, um espírito bom, um espírito com certeza de uma categoria extremamente elevada, não um espírito puro, mas um espírito bom, com certeza, né? E que veio, através do seu trabalho, da sua dedicação, do seu sacrifício, do seu esforço, dar o exemplo de trabalho, de amor e revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual para a gente, através do apoio, né? Através do intercâmbio com o mundo espiritual. Então, olha aí, é uma coisa que eu fiquei refletindo quando eu estava preparando esse estudo, e só fazendo essa leitura da definição de profeta sobre o conceito evangélico. E normalmente a gente pensa no profeta, uma pessoa assim, né? Uma pessoa assim, velhinho, de barba, com cajado, né? Andando assim pelas montanhas e fazendo assim umas profecias assim bem fortes, impactantes, que o mundo vai acabar, alguma coisa terrível vai acontecer. Não. Segundo o conceito evangélico, o profeta verdadeiro, ele vem para instruir, para ajudar, para tirar o véu, né, para ajudar no nosso esclarecimento. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, achei essa definição bem interessante para a gente. Quebrou muito, para mim, pelo menos, o paradigma de um profeta, né? Mas nós temos que ser cautelosos, nós temos que ser previdentes, né? Aquela coisa, um olho no peixe e um olho no gato, né? Como dizem lá no Brasil, né? Por quê? Porque São João, e isso também está lá no capítulo 21 desse estudo de hoje, São João ele falou assim para a gente, ele anotou assim para a gente: meus bem amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, isso está lá na primeira epístola de São João. Então, São João escreveu isso para a gente lá há 2000 anos atrás, já nos alertando que muitas pessoas se levantariam, muitos falsos Jesus, muitas falsas Marias, muitos falsos João, muitos falsos Mateus, muitos falsos Paulo apóstolos, já estavam surgindo naquela época e continuariam surgindo, e surgem até hoje. Preparando esse estudo, eu fiquei surpreso, e eu não vou citar nomes em respeito a esses irmãos, mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade e forem fazer uma pesquisa na internet de falsos profetas, segundo o Espiritismo, falsos profetas da atualidade, recentes falsos profetas, nossa, eu li casos assim interessantes, todos eles muito tristes. Alguns desses irmãos lideraram grupos imensos de pessoas a suicídios coletivos. Alguns desses irmãos hoje estão presos. Alguns desses irmãos cometeram atrocidades, cometeram coisas inimagináveis que não cabem como profetas, não cabem na definição de profetas, e todos eles se diziam ser enviados de Deus.
Alguns deles até diziam, quase todos, na sua grande maioria, diziam que se comunicavam diretamente com Deus. E os seguidores confiavam nessas pessoas cegamente. Ainda existem alguns, ou vários desses, encarnados na Terra e sendo seguidos, orientando pessoas, falando em nome de Deus. Mas é aquilo que a gente está conversando. A doutrina espírita, ela nos ajuda fundamentalmente no nosso esclarecimento. Se alguém fala para você que está falando em nome de Deus e que ela manda você fazer alguma coisa errada, matar, falar mal de alguém, cometer um crime, seja ele qual for, e que não esteja alinhado lá com aquela definição lá do homem de bem, com certeza aquela pessoa não é um profeta enviado de Deus. Ele diz ser um profeta, problema dele, mas ele não está alinhado com os desígnios de Deus. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso, segundo São João, não foi Kardec, não sou eu que estou falando, segundo São João, ele disse, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E, infelizmente, eles continuam aparecendo. E agora, com essa questão do Covid-19 e com as mídias sociais, essas coisas rodam muito facilmente, eles ainda tomam mais proveito dessa facilidade para tentar se autopromover, né? Mais uma vez, a questão da nossa fruta que não serve muito, a nossa maçã podre lá, que é o resultado desses falsos profetas, o resultado, o fruto dessas pessoas, das árvores dessas pessoas, é um fruto podre, né? Um lembrete importante, não vou tomar muito tempo, mais uma vez, esse estudo que nós fazemos aqui, ele é um chamariz, é um convite para que a gente desperte o interesse e vá estudar. Então, eu recomendo a vocês todos que deem uma olhada, façam uma leitura lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, da pergunta 100, quando Kardec, com muito carinho, Kardec coloca ali para a gente as diferentes ordens de espíritos. Kardec, através da espiritualidade amiga, que o ajudou na compilação, na codificação espírita, os espíritos disseram a Kardec que existem 3 diferentes ordens de espíritos, né? Começando pela terceira ordem de espíritos, ou os espíritos imperfeitos, onde nós ainda estamos trafegando, né? Porque, segundo os espíritos disseram a Kardec, nessa terceira ordem, a matéria ainda predomina sobre o espírito, ainda existe a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, todas as paixões que lhes são consequentes, né? A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade, à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Na linguagem de que se usam, se lhes revela o caráter, né? Então, nós estamos lutando, nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos nos esclarecendo, nós estamos em provas e expiações para nós sairmos dessa escala de terceira ordem e pularmos um dia, o quanto antes. Vai depender fundamentalmente do nosso esforço individual, e esse esforço individual ele é intransferível. Eu não posso pedir para o Eduardo, para a Estela, para a Érica, falar, olha só, segura aqui, pega aqui a minha expiação, pega aqui as questões que eu tenho que resolver aqui nessa vida e resolve para mim. Não vai funcionar. Eu tenho que trabalhar com essas questões, porque foi eu mesmo que gerei essas questões em outras vidas ou nessa presente encarnação, então eu tenho que trabalhar com elas. E trabalhando sobre essas questões, eu vou me levando aqui nessa escala de evolução e espero um dia, isso é da lei, vai acontecer, né? Nós estudamos isso hoje no ESD, hoje de manhã, essa questão da nossa evolução, da lei de Deus, ela se aplica sobre todos os espíritos, sobre a natureza, e todos nós um dia vamos chegar aqui a essa categoria de bons espíritos, e melhor ainda, todos nós um dia vamos chegar à primeira classe dos espíritos, aos espíritos puros. Porém, essa evolução, o tempo que isso vai demorar, vai depender do nosso esforço, do nosso sacrifício, da nossa dedicação,
né? Não tem, digamos assim, não tem escolhidos, não tem beneficiados direto na lei de Deus. Deus não escolhe, olha, aquele ali eu gosto mais dele, eu vou pular ele aqui da 8ª classe e vou jogar ele aqui para a 3ª classe. Não, não funciona assim não, porque senão Deus não seria justo, não seria bom conosco, tá? Então já falamos um pouquinho aqui da 3ª ordem, ordem dos espíritos imperfeitos. Lembrando que os espíritos imperfeitos são, em grande maioria, na sua grande maioria, os espíritos que habitam o planeta Terra. Os espíritos encarnados que habitam o planeta Terra são, em sua grande maioria, espíritos imperfeitos. Na 2ª ordem, nós temos os bons espíritos, e nessa 2ª ordem é onde nós temos aqui os espíritos superiores. Nós sempre falamos, né, quando nós conversamos, os espíritos superiores vêm nos ajudar, os espíritos superiores são os prepostos de Deus, os espíritos superiores ditam mensagens para os médiuns escreverem livros, para orientar a humanidade, não é? Os espíritos superiores podem vir como profetas. Então, os espíritos superiores estão aqui, na 2ª ordem, são os bons espíritos. Os bons espíritos são espíritos benevolentes, prudentes e sábios, espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Tá? Muitos desses, com certeza, vêm à Terra também para nos ajudar, para nos empurrar para frente e para, fundamentalmente, dar pelo seu exemplo uma boa visão daquilo que nós podemos fazer. Né? Porque seria muito chato, seria muito ruim se nós só víssemos miséria, corrupção, coisas ruins no planeta e não tivéssemos um único exemplo que seja de uma pessoa boa, uma pessoa fazendo bem, uma pessoa estimulando outras pessoas a ajudar outras pessoas, sem nenhum outro interesse, sem nenhum segundo ou terceiro interesse em tirar proveito para si só, fazendo bem pelo bem, como é uma das características do homem de bem. Não é? E os espíritos puros, a 1ª classe, nem nos cabe aqui explicar, são os espíritos que já venceram todas essas ordens, a 1ª, a 3ª e a 2ª ordem, são espíritos que não mais reencarnam, são espíritos que já se dirigem, já falam diretamente com Deus, mas que continuam trabalhando, continuam dirigindo planetas, continuam dirigindo a humanidade e passando também direções, orientações para esses espíritos dos bons espíritos, os espíritos da 2ª ordem. Tá bom? Lá no Livro dos Médiuns, Kardec, vamos ver um pouquinho do Livro dos Médiuns, muito pouco estudado aqui nesses nossos estudos de domingo, mas nós vamos ver um pouquinho hoje aqui essas questões aqui. Kardec colocou nesse capítulo 16, que ele chamou de Dos Médiuns Especiais, ele fala assim para a gente: a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Então, Kardec começa aqui nesse capítulo 16, trabalhando aqui como identificar, como reconhecer os espíritos comunicantes. Se você está recebendo uma comunicação de um espírito, e isso também vale para um espírito encarnado também, essa regra também vale para um espírito encarnado, observa o grau de superioridade ou de inferioridade da comunicação e, fundamentalmente, também do seu saber. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós vamos recorrer a um amigo, a uma amiga, para um conselho. E, às vezes, o conselho que o amigo e a amiga nos dão é: Henrique, tenha paciência, faz uma oração, faz uma boa leitura, tenha fé em Deus que tudo vai passar. Continua firme e tudo vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. Mas, às vezes, essa não é a resposta que eu estou querendo. Poxa, essa mensagem foi legal, mas eu queria uma coisa assim mais assim, para mim, não me bateu muito bem essa mensagem. Aí eu vou perguntar para outra pessoa. Eu conto o mesmo problema, eu faço a mesma choradeira, a mesma narrativa e conto o mesmo caso para outra pessoa. E a outra pessoa fala assim: Henrique, então eu acho que é melhor você ir num lugar tal e fazer alguma coisa assim,
ou então você faz o mal a uma pessoa, retribui o que ela te fez de mal, o que essa pessoa te fez de mal, também com mal, que isso vai se resolver. Dependendo do meu estado ali emocional, do meu estado ali de educação, de poder discernir o que é melhor para mim, eu vou ter duas opções. Ou eu vou me deixar levar pela primeira resposta, que é uma resposta digna de um espírito elevado, né? Tenha fé, estude, trabalha, tudo vai passar. Ou eu vou aqui pela outra e vou seguir uma receita de bolo que vai me afundar ainda mais nos meus problemas, que vai me causar ainda mais problemas. Mas são escolhas que cada um de nós faz durante a nossa vida. Mais uma vez, o Espiritismo é fundamental porque ele nos esclarece, ele nos ajuda nesse discernimento, ele nos ajuda para a gente fazer essas escolhas mais corretas. Tá? Aqui na pergunta 190, deixa eu ver a hora aqui, 11h10. Aqui na pergunta 190, os espíritos deram uma definição para Kardec aqui de médiuns proféticos. Eles falaram o seguinte: variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos recebem, permitindo o Deus com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos. A revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para instrução destes. Se há profetas verdadeiros, mais ainda os há falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação. Vamos lembrar lá daquilo que eu falei agora há pouco, né, o caso da máscara, né? Quando não são embusteiros que por ambição se apresentam como tais. Essa questão aqui de embusteiros, ontem, relendo esse estudo aqui, eu me lembrei, e eu acho que só quem tem mais de 40 e alguns anos à frente aí vai lembrar do filme. Eu me lembrei daquele filme que fez muito sucesso algumas décadas atrás, acho que o filme é de 1990, o filme Ghost, né? Ghost, Do Outro Lado da Vida, um filme muito famoso. E eu não sei porque me veio à mente uma personagem do filme. No filme ela tem o nome de Oda May, é o filme da a atriz é aquela Whoopi Goldberg. E ela no filme ela faz o papel de uma falsa médium, ela é uma psyche, né, que lê mãos, etc. Muito comum, a gente passa por aqui em Rio, em todos os lugares tem os psyches que leem mãos, que fazem vidência, veem a vida das pessoas, não sei o quê. E ela se coloca numa confusão danada no filme lá, porque ela é usada lá pelo espírito desencarnado, enfim. É um filme bem interessante e que tem uma questão aí envolvendo o falso profeta, os falsos médios, e que vale a pena, nesse período aí de Covid-19, se a gente tiver com um tempinho, ver esse filme novamente, o Ghost, porque é bem interessante, porque é um filme que tem um bom enfoque espírita sobre a questão do desencarne, dos espíritos desencarnados, que a gente não vai entrar nessa questão aqui, né? Um filme de 1990 e um filme americano. Eu achei bem interessante assistir esse filme ontem novamente, me chamou bem essa atenção, com os olhos, com o olhar espírita. Foi bem interessante. Fica a dica aí para quem tiver tempo assistir aquele filme Ghost novamente. Tá? Em outro filme que eu recomendo também, uma outra dica que eu dou, que tem a ver também com falsos profetas, é um seriado curto que tem disponível também, acho que está no Netflix ou no HBO, chamado Waco. Waco é um evento que aconteceu aqui no Texas há poucos anos atrás, um evento muito, muito interessante, com um final muito forte, e que é, mais uma vez, uma questão de falsos profetas também liderando outras pessoas. Tá? Vamos parar aqui um pouquinho para a gente refletir, e depois eu vou fazer aqui um lembrete aqui do caso aqui do desastre de Acelino, que está lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Né? A questão que eu queria colocar aqui para a gente é o seguinte, mais uma vez, para a nossa reflexão, sabendo desses riscos, né, sabendo de tudo isso que está acontecendo, e
associada ao conhecimento que nós temos hoje, associada a todo o material que já foi compilado, que já foi trazido pelos espíritos, todos os livros que Chico Xavier psicografou, temos a literatura de Divaldo, temos livros da codificação, temos centenas, milhares de livros disponíveis, as orientações, as palestras. Nós ainda precisamos correr o risco de seguirmos falsos profetas? Né? Vamos lembrar daquela outra passagem de Jesus, né? Faça brilhar a sua luz, brilhe a sua luz. Cada um de nós tem como missão esclarecer-se e fazer brilhar a sua própria luz. Nós não precisamos que outras pessoas venham para nós e deem assim um lampião, uma lanterna para a gente. Não, cada um de nós temos que acender a nossa própria lanterna, temos que acender a nossa luz de acordo com o material que nós já temos. Precisamos de uma orientação, claro, vamos pedir uma orientação. Agora vamos ser muito cautelosos a quem nós vamos pedir uma orientação. A Casa Espírita, por exemplo, ela nos oferece, é uma casa espírita séria, como a nossa, por exemplo, ela nos oferece o trabalho do atendimento fraterno. Todos nós temos dificuldades, temos problemas, temos incertezas, e muitas das vezes não conseguimos nem parar em cima das duas pernas, de tanta confusão que fica na nossa vida. Devemos recorrer ao atendimento fraterno, mas o atendimento fraterno ele vai nos dar assim, diretrizes nas nossas vidas para nos fazer voltarmos para nós mesmos e buscarmos forças dentro de nós para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir sair daquele fundo do mar que a gente está e a gente conseguir nadar por nós mesmos com os nossos próprios braços, sem precisar ter alguém sempre puxando a gente, né? Eu vou fazer aqui a leitura aqui rapidinho aqui do livro Os Mensageiros, do Desastre do Acelino. Recomendo, o meu livro está velhinho, Os Mensageiros, André Luiz. Espero que vocês todos estejam vendo. Esse livro aqui, para quem quer estudar sobre médiuns, falsos profetas, médiuns falidos, médiuns que vieram à Terra com missões brilhantes, missões excepcionais, o seu planejamento reencarnatório foi feito com muito cuidado, com muito esmero. Espíritos elevados adotaram tempo, recursos para planejar a reencarnação do médium, e quando o médium chega aqui na Terra, trazendo recursos de psicografia, de vidência, de clarividência, para ajudar com a missão única e exclusiva de ajudar as pessoas, infelizmente, como muitos de nós ainda fazemos, ele se desvia daquela missão e usa todos aqueles recursos que foram gerados, todas aquelas faculdades que foram preparadas para ele, e começa a desviar aquilo para um outro caminho, começa a desviar aquilo para o caminho de um ganho financeiro, de um ganho pessoal, um ganho de imagem, aí vem a vaidade, vem o orgulho, vem a ganância, vem a luxúria, e não adianta os avisos todos dos espíritos superiores que vêm a ele e falam: meu filho, você está saindo do caminho, meu filho, não é por aí, volta para o caminho, não foi para isso que nós planejamos sua reencarnação, lembre-se do seu plano. Não adianta, ele continua, mas como a morte é irremediável, inexorável, todos nós vamos passar pelo fenômeno da morte. Esses espíritos, quando eles desencarnam, eles passam por situações extremamente dolorosas, porque eles se veem de frente com as suas próprias consciências, eles se veem de frente com as pessoas que eles ludibriaram, com os espíritos que estão lá do outro lado, esperando por eles, e que confiaram nos seus conselhos, confiaram nas suas profecias, nas suas diretivas, e que nada daquilo deu certo. Então eles ficam lá do outro lado, de braços abertos, esperando por esses espíritos para cobrar deles tudo aquilo que lhes foi prometido e que não funcionou. Tá? Eu não vou ler tudo, está lá no livro Os Mensageiros, e o título é O Desastre de Acelino.
é o item 8 do livro Os Mensageiros. Vale muito a pena ler, tá? Ele diz assim, rapidamente: também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos para a terra. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. E aqui ele continua, mas só para chamar a atenção. Uma das principais ministras da colônia Nosso Lar, ela pessoalmente presidiu, orientou o planejamento reencarnatório desse espírito, do Acelino. Então, quantos recursos foram dados para esse espírito? E ele fez mau uso desses recursos, tá bom? Orientando mal pessoas, usando a sua mediunidade de uma forma incorreta. Que horas são? 11h20, tenho 5 minutinhos, lá vamos nós. A foto aqui, né, podemos falar que essa foto aqui ilustrar, que é uma foto meramente ilustrativa, como se fossem cegos, um cego guiando outros cegos, né? E eles todos vão parar dentro de um buraco ali, e sabe lá onde esse buraco vai levar esses cegos. Cada um deles ali tem a sua bagagem espiritual, né? O seu conhecimento, as suas ações e as suas inações também. E nós devemos desconfiar dessas pessoas sempre. Vou ler só esse final aqui. Mais uma vez, isso está lá no item 9, na Instrução dos Espíritos. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Então, mais uma vez, dica importante. Quando a gente vê alguma pessoa na televisão, na praça pública, ali na esquina, falando: eu sou o novo profeta, eu vim aqui revelar essas... Não. Não vai dar certo, porque segundo os espíritos falaram, eles não se o verdadeiro profeta ele não se autodenomina, eles são adivinhados, eles são reconhecidos. Como? Pelas suas ações, pelos seus atos. Tá? Eles são humildes e são modestos. Os outros, eles são orgulhosos e cheios de si. Tá bom? Continuando aqui. Essa passagem aqui, o Cristo Consolador, que está lá no capítulo 6 do Evangelho, de onde eu peguei aquela tirinha que eu coloquei no início do estudo, que o Espírito de Verdade diz que o primeiro mandamento é amai-vos, o segundo mandamento é instruí-vos. Tá? É uma passagem belíssima, é uma mensagem muito forte, uma mensagem muito, muito elucidadora, que todos nós devemos ler e devemos refletir aqui. Tá bom? Para fechar esse estudo de hoje, eu gostaria de pedir ao Eduardo para fazer a leitura dessa passagem, por favor, que está lá no livro Fonte Viva. Pode ler, por favor, Edu? Posso sim, Henrique, claro. Vamos lá, gente. Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Vamos lá. Então, pelos frutos, né? E aí, o subtítulo: Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7,16. Essa é uma passagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso
no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Bom, obrigado, Edu. Muito obrigado. Então, é isso. Que nós possamos sermos espíritos imortais, geradores, produtores de bons frutos, de boas ações, e que possamos colaborar com o progresso comum. Que nós não hajamos como os falsos profetas, que nós consigamos colocar em prática aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ensina. E que nós sigamos exemplos de verdadeiros profetas que passaram aqui na Terra. Eu trouxe essa foto aqui para fechar, uma foto muito forte da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que deu tantos exemplos de bondade, de amor ao próximo, de qualidade. Com certeza produziu milhares e milhares de frutos de ótima qualidade para ajudar no progresso da humanidade. Então fica aqui esse estudo para todos nós, para a nossa reflexão, e que Deus nos abençoe a todos, que todos nós tenhamos um bom final de domingo e continuemos firmes, confiantes. Que Deus a nenhum de nós desampara, Ele quer o nosso bem, e que confiantes em Deus, nós vamos conseguir passar bem pelas nossas missões, vamos vencer as nossas dificuldades e vamos continuar caminhando na nossa evolução. Graças a Deus. Obrigado, amigo Henrique. Obrigado a todos aí que participaram no chat. Eu acho que todas as questões foram endereçadas aí, né, durante a palestra. Então, eu vou pedir que a nossa querida amiga Estela nos conduza na irradiação e prece final. Por favor, Estela. Ok, obrigado. Agradecendo desde já, após essa palestra, tantos ensinamentos. Passamos uma manhã maravilhosa, desde o ESD até agora. Então, vamos agora refletir em todos esses ensinamentos, nos conectando com Deus, Jesus, nosso irmão maior, os nossos mentores da casa, Sunrise, nossos amigos espirituais. Que nós agora sintamos verdadeiramente abraçados por essa espiritualidade maior. Que a gente sinta agora as emanações que vêm do mais alto, nos purificando, nos equilibrando. Que todos esses miasmas, esses pensamentos que não são bons para nós, eles sejam retirados nesse momento pelos nossos amigos espirituais que conduzem e nos ajudam nesse trabalho. E que assim nos fortaleçamos e energizemos com essa luz divina que vem do mais alto. E agora, com esses corações irmanados, irradiemos pelo nosso planeta, que está, como foi nos dito de manhã, se transformando a olhos vistos. Que tenhamos a fé sempre para perceber que Deus está no leme e que nada acontece sem seu consentimento. Irradiemos pelos doentes, pelos aflitos, pelos órfãos, pelos idosos, por todos aqueles que se acham esquecidos, mas nós sabemos que Jesus nunca os esquecerá. Que nossas vibrações cheguem no Vale dos Suicidas, nos hospitais, nos presídios, manicômios. Que esta força, que essa energia desse pensamento chegue a todos consolando. Irradiemos, Pai, pelos nomes deixados em nossa caixinha virtual. Irradiemos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, que vêm à nossa mente agora. Todas essas pessoas queridas, que tanto amamos, que eles recebam todas essas benesses que nós estamos recebendo agora. Que nós tenhamos, Pai, a certeza de que nos momentos difíceis de nossa vida,
Jesus nos carrega no colo, porque Ele não nos deixaria passar as horas de prova e de sofrimento sozinho. Temos fé, agora e sempre. Muita paz para todos. Um ótimo domingo, uma ótima semana, e assim seja. Que assim seja, querida amiga Estela, muito obrigado. E nós vamos pedindo, se nós tivermos a Claudinha aí, para fazer os nossos avisos finais. Sim, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, Claudinha, obrigado. Obrigada a todos pelo estudo de hoje. E hoje vamos iniciar aqui os nossos avisos, fazendo um resumo rapidamente do que falamos semana passada. E para lembrar que nós estamos tentando ajudar o Houston Food Bank, existem várias formas de poder fazer a sua doação. Uma é doar itens não perecíveis, né? Aqui tem uma listinha do lado esquerdo dos itens mais necessitados no momento. E esses itens podem ser deixados ou no Houston Food Bank ou nesses barris vermelhos que vocês veem na foto do lado direito, que estão em todos os H-E-Bs e Krugers. Aqueles que ainda não podem também sair de casa, você pode também fazer uma contribuição monetária através do website. $1 ajuda a dar até 3 refeições. Você também pode ajudar fazendo o que eles falam de um host a food and fundraiser. Você pode fazer uma arrecadação de alimentos na sua vizinhança, no seu trabalho. E também eles abriram novos postos de voluntariado. Quem tiver interessado, vai ao website. Aqui, como mostra no lado direito da tela embaixo, Ways to Give, você clica lá, Give Time by Volunteering, e tem a lista de opções que vão abrir ali, você pode escolher um que, de repente, esteja mais próximo da sua residência. Essa semana, nós vamos ter um Facebook Live, quem está, na verdade, é o Kardec Spiritist Society, que está promovendo, nós estamos auxiliando na promoção do evento. Vai ser um bate-papo, quarta-feira, às 7h30 da noite, com o Carlos Campetti. O Carlos Campetti, ele é jornalista e diretor de programação da FEB TV, e o bate-papo será sobre educação do espírito, ok? Mais uma vez, quarta-feira agora, dia 1º de julho, 7h30, horário de Houston. E no Brasil, seriam 9h30 da noite. E para acessar, basta acessar a página do Facebook do Kardec Spiritist Society. Para a próxima semana, nós daremos continuação do ESG, seria o ESG 45, sobre lei de sociedade e lei de trabalho. Nós vamos falar sobre a vida em família e laços de parentesco. O ESG é de 9h15 às 10h15. ESG é o estudo sistemático da doutrina espírita. E semana que vem, novidade, voltaremos com as aulas para os adolescentes e as crianças de 7 a 11 anos. Então, os estudos públicos, nós temos 3 estudos que acontecem ao mesmo tempo, das 10h30 às 11h30. Os adultos, nós vamos estar falando sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes. Vai ser uma palestra. E as crianças e os adolescentes vão estar assistindo o filme, uma parte do filme